Conteúdo super especial, é só ir lá no Facebook da Garopaba FM. Como é que tá o Augusto? Ótimo. 37 semanas amanhã, reta final. Reta final. Agora é só correr pro abraço. Então, já que a gente vai correr pro abraço, né? Que daqui a pouco ele tá aí vindo a esse universo, como eu mencionei para você ontem, né? Antes de a gente falar um pouquinho sobre a questão da rádio, das lives que a gente faz, como é que tá sendo aí essa maternidade? Como é que foi esse período de transformação da mulher mesmo, né? Como é que tá sendo para você? Olha, primeiramente boa noite. Sim, aos ouvintes e aos espectadores lá do Instagram. Obrigada pelo convite mais uma vez, por estar participando, né, do Brotou Vida na Rádio. Na verdade, desse projeto, né? Sim. Que já fez um ano, né? A gente começou em agosto, o primeiro programa aqui na rádio. E foi fantástico, 2019, assim, foi um ano... Tá sendo surpreendente. Surpreendente. E durante 2019 também passei por esse processo, né, de gestação. É uma fase com várias facetas, assim. Então, a gestação é uma... Eu busquei muito o autoconhecimento, busquei muito me observar, busquei muito observar essas mudanças que vão acontecendo, me observar mesmo como um laboratório, assim, observar tanto a parte física, a parte hormonal, a parte emocional, tudo que envolve. Então, eu tentei viver de forma integral, assim, essa fase. E graças a Deus e graças a todas as pessoas que me acompanharam, os profissionais, né? Busquei profissionais que eu confiasse, que já me acompanhavam, na verdade. E já vou agradecer, então, ao vivo aqui a Letícia, que é a minha professora de yoga. Aproveitar e agradecer a Diana Perim, que é educadora física. Sim, que ela que já esteve aqui no Brotou Vida no começo. Já esteve aqui. E vai voltar. Isso. A minha médica, doutora Marina, também que está me acompanhando desde o começo. Que foram... E a minha doula, né, que é a Carol, que também me esclareceu muitas coisas. Então, assim, essa rede de apoio foi bem importante para que fosse um processo que me trouxesse, que eu tivesse segurança durante todo o processo, em todas as fases, mas está sendo muito uma experiência maravilhosa. Emocionalmente, assim, tem mexido muito? Muito! Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, mas é muito interessante porque consegui, assim, nesses 9 meses, dividir em fases, assim. Então, a primeira fase é uma fase da expectativa, sim, né? Ali da alegria, né, também. Isso, mas até aquelas 12 semanas, assim, de como eu já havia feito 2 tentativas e que elas não progrediram, né? Eu tive 2 perdas. Então, na verdade, uma eu tive que fazer uma curetagem, a segunda foi uma perda espontânea. Então, quando eu engravidei a terceira vez, gerou toda uma expectativa, sim, né? É normal. De uma ansiedade. Então, ali até as 12 semanas foi todo um processo de controlar essa ansiedade, de aceitar o processo, independentemente do que acontecesse. Sim. E aí depois, o segundo trimestre, né? Que é a fase ali depois das 12 semanas, que daí tu vai descobrir o sexo, e aí vem toda a questão de fazer exames e a parte de ultrassom, fazer algumas ultrassons que são protocolos. Então tu vai... cada ultrassom é uma expectativa, assim, saber se tá tudo bem, que o bebê tá, né, se desenvolvendo. E aí o último trimestre, que é quando o bebê já tá, né, formado, ele já se desenvolveu, tu sabe que ele tá bem. Então é uma fase, eu me vejo mais tranquila, né, assim, com uma sensação de que o que tinha que ter feito foi feito, né, tudo que eu pude fazer de buscar o melhor durante esse processo de gestação, tanto na alimentação, atividade física, parte emocional. Então, o que tinha que fazer foi feito, né? Sim. Agora é esperar essas últimas semanas. Legal que você falou da parte né, de atividade física, né? Porque eu sou meio leigo no assunto, né? O tema que escolheu foi você. Tá bom. Mas a gente vê, né? Você documenta bastante a questão da atividade física durante a gestação. Como é que foi, assim? Como é que foi o acompanhamento? Como é que foi ir na academia o tempo todo? Você se preocupou em mudar o seu treinamento? Sim. Teve que mudar a questão da yoga? Como é que foi? Então, eu já praticava atividade física antes, sim, né? A musculação, e praticava yoga.
Então eu já tinha uma adaptação. A única coisa que a gente foi fazendo, conforme o corpo foi se modificando, e isso a gente vai sentindo naturalmente. O corpo vai sentindo essa necessidade de tu te adaptar para certas posturas no yoga. Então tinha certos exercícios que a gente foi adequando, né, na própria musculação, fortalecendo certas áreas que iriam ser muito requisitadas durante todo o processo de gestação, né? A gente falou muito da questão do assoalho pélvico, que é uma região onde é bem importante para a mulher e principalmente na gestação, que é onde vai ter toda a sustentação, né, do bebê. Então a gente não deixei de fazer, né? Fiz durante todo o período. Me ajudou muito, né? Porque eu me sinto bem, me sinto disposta, me sinto pronta. E a gente só foi fazendo adaptações. E é interessante que essas adaptações físicas, né? Que o corpo vai sofrendo e a gente vai abrindo espaço, né? Para um ser que está ali se desenvolvendo. O corpo fisicamente vai se transformando e vai pedindo espaço. E esse mesmo espaço físico a gente começa a abrir também na nossa vida, né? Sim. Então são essas mesmas adaptações físicas que a gente começa a fazer também no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa casa, né? Para receber esse bebê novo ser. Que vai fazer parte da vida. Então é bem interessante ver por esse lado também, essa questão de ter essa flexibilidade, essas adaptações e trabalhar isso durante esses 9 meses. E claro, né, você é uma da área, né, da nutrição, né? A gravidez, eu acredito que requer ali também um cuidado extra com a alimentação, né? Sim. Porque todo o que a mãe ingere vai acabar refletindo ali no bebê, né? Eu sei que a gente já falou algumas vezes assim nas lives, né? Mas o que você recomendaria assim para quem que está gestando, né? Que está aí as grávidas, né? Como que você vê o cuidado desde o começo, assim, a partir do momento que a mulher sabe que ela está grávida, né? O que ela tem que observar? A dieta dela, ela tem que fazer as anotações, ela tem que modificar. Como é que esse start aí você indicaria para... Então, assim, eu indicaria para quem puder fazer uma programação antes, seria o ideal. Então, planejamento. Né? Pelo menos 6 meses, assim, antes de pensar em engravidar. Eu quero engravidar. Então, 6 meses antes, de preferência o casal, começar a mudar hábitos de vida, porque hoje se fala muito em programação metabólica. Então, a gente preparar tanto esse óvulo quanto esse espermatozoide para que ocorra uma fecundação adequada, para que esse bebê seja fecundado da melhor forma possível. E a gente consegue melhorar muito essa qualidade, essa fertilidade, tanto do homem quanto da mulher, a partir de hábitos de vida. Então, hoje já tem muitos estudos correlacionando hábitos de vida com fertilidade. E aí a alimentação é um ponto-chave nisso. Importa, né? Isso. Então, se a mulher ela já tem essa possibilidade de ter essa programação, começar a mudar a alimentação, e mesmo que ela não descobriu que está grávida, ainda há tempo, então ela pode, desde o começo, ir mudando a alimentação e melhorando a qualidade. De forma geral, assim, né, no meu caso, eu tive que fazer pouquíssimas alterações, porque como eu já tinha uma alimentação muito baseada em comida de verdade, que é o que a gente fala sempre, né? Então, comida minimamente processada, muitos vegetais, frutas, legumes, sementes, as leguminosas, proteínas. Então, eu tive que modificar praticamente o que eu deixei de fazer na gestação foi consumo de álcool, de vinho, que eu gostava, então não bebi durante esse período. Não existe hoje estudos que mostrem uma dose que seja... prejudicial? Não, que seja confiável, assim, uma dose mínima que não vá fazer perigo pro bebê. Antes se falava que poderia tomar uma taça, ou poderia tomar a cerveja preta, mas hoje os estudos mostram que não tem uma dose mínima confiável. Então, o melhor é não beber. Evitar, né? Então, não consumir nenhum tipo de álcool. Outra coisa que é interessante reduzir é o café.
Então, uma coisa que eu consumia com maior quantidade durante... Com açúcar ou sem? O que tu acha? Quando a gente fala café, a gente já entende que é café, né? Tá bom, não é café com açúcar. Não é café com açúcar. Tá. Então, é uma coisa que também tem alguns estudos correlacionando com aborto espontâneo, o alto consumo excessivo de café. Estimulantes em geral, né? Isso. Então, foi uma coisa que também reduzi. Então, para as mulheres que aí estão grávidas ou estão pensando em engravidar, uma coisa que é interessante reduzir. Alimentos industrializados, processados, refinados com corantes, aditivos químicos, isso aí nem entrou e é interessante que a mulher que consome retire da alimentação. Alguns chás também não são recomendados, né, durante a gestação, porque por conta dos princípios ativos, então tipo chá verde, chás que são mais estimulantes, também tem cafeína. Então a recomendação é chás de frutas, então chá de morango, chá de maracujá, chá de laranja, que ela naturalmente estaria comendo a fruta, pode fazer o chá. Mas chá de outro tipo de erva estimulante não é recomendado. Então, esse tipo de mudança, assim. E priorizar na maior parte do tempo, que a gente fala 80%, comida mais in natura, de preferência orgânica, né? Daí tem a questão dos agrotóxicos, né? Que estão muito relacionados com doenças na vida adulta do bebê, desde diabetes, hipertensão. Sim, que vai aparecer depois. Vai aparecer depois. Doenças relacionadas à diabetes gestacional. Então, a diabetes gestacional é quando a mulher ela gera uma hiperglicemia, né, um aumento da glicemia no sangue durante a fase gestacional, que é comum, né? Então, a mulher ela passa, a gestante, ela tem diminui a sensibilidade à glicose, à insulina. Então, ela tende já a ter um aumento da glicemia, naturalmente, só por ela estar gestando. Se ela tem um alto consumo de carboidratos refinados, açúcar, farinhas, ela tende a ter aumento da glicemia. E essa glicemia alta, que é essa glicose na circulação sanguínea, vai gerar um aumento de peso para o bebê. Então, isso pode gerar um bebê que ele vai ter um aumento de peso muito grande e muitas vezes ela vai ter que fazer uma retirada do bebê antes do tempo, né? Justamente por causa desse aumento de peso. Exatamente, por esse aumento de peso, e o bebê pode ter algumas consequências, como também o sobrepeso, obesidade, outros tipos de alterações. E falando nisso, assim, existe a preocupação, assim, não sei no seu caso, mas em geral, que você deve ver no consultório também, a preocupação da mãe de realmente mudar completamente a dieta, assim, de só ir preocupada já com isso, com a questão, então precisa ingerir bastante, sei lá, raízes e tudo mais. Existiu da sua parte, assim, em consumir mais desses produtos ou não? Ou se você já tem uma dieta assim, já ia normal? Com relação à fome? Também. Então, assim, esse é um outro mito, né? Então, assim, a gente não precisa comer por 2, né? Não precisa aumentar a quantidade. É só observar a demanda do corpo. Então, assim, naturalmente, a mulher, a gestante, ela aumenta um pouco a fome porque ela tá desenvolvendo um bebê. Então, ela vai ter um aumento da fome, mas não é um aumento em 2. Ela não vai ter uma necessidade de comer por 2. E esse aumento, às vezes, é uma fruta a mais no dia, um pedaço de carne a mais no almoço, é uma pequena quantidade. Então, no meu caso, eu fui observando a minha fome. Você não comia, assim, 10 bandejinhas não. de mirtilo para ter mais antioxidantes? O que eu observei no meu caso, né? Antes de eu engravidar, eu passava muito mais tempo sem comer, então às vezes eu almoçava e ia comer às 8 da noite. Às vezes não sentia fome à tarde, às vezes comia só uma fruta. E com a gestação eu percebi que a fome vinha um pouco antes. Então sentia a necessidade de comer mais vezes ao dia, mas não necessariamente em grande quantidade. Então eu simplesmente só aumentei um pouco daquilo que eu já comia. E tive um ganho de peso bem dentro do normal. O Augusto cresceu de forma super saudável, ele está bem dentro da curva de crescimento, sem ganhar um peso exagerado.
E o que eu vejo é que mulheres que ganham muito peso, principalmente no início da gestação, o final da gestação fica muito difícil. Porque no final da gestação, no último trimestre, é onde realmente o bebê ganha peso. Então, é onde o bebê, às vezes, no mês vai ganhar 1 quilo, 1,3 kg, 1,5 kg. Então, aquela mulher que já no começo da gestação, no primeiro trimestre, ganhou 2, 3, 4 quilos, na metade já ganhou 5, 7, 10 quilos, no final ela já tem muita retenção hídrica, já tem muito inchaço, muita dor lombar, ela já tem muita dificuldade para respirar, dificuldade para dormir, sim, até para caminhar. Então, o que eu oriento, né, para as minhas pacientes, nesse sentido da gestação, a ganhar o peso de uma forma gradativa. No primeiro trimestre não tem necessidade de ganhar peso, porque o bebê está lá, gramas, né, ele vai começar a ganhar peso da metade da gestação em diante, então não tem necessidade. Aumentar esse consumo alimentar conforme a sua fome, não porque está grávida e tem que comer mais, não tem que comer. Outro mito é a questão da barriga, né? Que as pessoas ficam te perguntando assim, mas não tem barriga, a barriga ainda não aumentou, a barriga não cresceu. A barriga ela só vai começar a realmente aparecer quando realmente o bebê começar a ganhar peso. Sim. Então, demora um tempo. Isso, e eu vejo que às vezes tem mães que pela expectativa dos outros, que as outras pessoas, mas tu não tá grávida, cadê tua barriga? Desanda a comer para poder aparecer a barriga. E quando na verdade a barriga vai aparecer no tempo dela. Na época que ela tiver que aparecer, ela vai aparecer. O bebê vai ganhar peso e vai aparecer. Então, para as mães que estão nos assistindo, não tenham pressa de querer que a barriga cresça. Ela vai crescer. Ela vai crescer com o tudo tempo no necessário. seu tempo. Tudo no seu tempo, na sua hora certa. E as vontades, assim, desejos surgiu para você? Não. Não tive. Não? Eu particularmente não tive, assim, né? Uhum. Tem gestante que fala que sente, né? Ali nas 10 primeiras semanas, até 12 semanas, que fala que tem mais enjoo. Tive nada de enjoo praticamente. Só alguns alimentos que eu comia com mais frequência, fiquei com menos vontade de comer, mas não senti nenhum enjoo, não senti nenhum desejo. E depois das 12 semanas, minha vida seguiu normalmente. Continuei fazendo as mesmas coisas, comendo, só fiz esses ajustes com relação ao café e bebida alcoólica. E observando a fome. Quando eu sentia mais fome, comia de preferência as frutas nos intervalos e fracionei mais as refeições. Mas não durante toda a gestação. Não teve. Não. Nós vamos entrar aqui num intervalinho comercial, que agora no Brotovida a gente tem. E daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa e vamos conversar um pouquinho sobre a empresária, né? Gabriela Zanoni, né? Porque mesmo nesse período de gestação não parou 1 minuto, então também Graças é legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes as mulheres aí se limitam, né? na gravidez. E às vezes não precisa também, né? Não. Então é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando que você pode acompanhar a gente também pela live da Garopaba FM, lá pelo Facebook, e também da live aqui que a Gabriela está fazendo no Instagram dela. Então daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse papo e falar um pouquinho sobre business com a Superwoman Gabriela Zanoni. Até já!